Pessoal, essa notícia foi sugerida pelo Tora. Obrigado aí ao Tora que sugeriu a notícia. E você sabe, se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, http://ancap.su. Lá tem um botãozinho para você sugerir uma pauta. E pode botar, clica ali em sugerir pauta, bota o link da notícia, pode ver as notícias que outras pessoas sugeriram também, acrescentar alguma informação. Enfim, eu agradeço a todo mundo que ajuda a gente aqui. E outro assunto, vocês repararam que esse vídeo não está no YouTube, está agora no Rumble. E o porquê disso? O YouTube tem uma censura esquerdista bastante forte que proíbe se falar de ciência que não seja ciência do YouTube. Sabe como é que é? Ciência é, por definição, a troca de ideias, o questionamento, a experimento, a alternância de informação, troca de informação. Não existe teoria consolidada em ciência. Então, jamais considere alguém que fale, tem que fazer isso por causa da ciência, é o cara falando isso porque ele quer impor a vontade dele em você, nada além disso. E o YouTube está fechado com as organizações esquerdistas por aí, dizendo que não pode ter vídeo contra a ciência. O que é falso. Não tem ciência nenhuma por trás disso. O que tem é achismo de parasita político por aí. E o que fica muito claro que é achismo mesmo é, por exemplo, com essa notícia. Algumas cidades na Suécia estão proibindo máscaras. E sabe por que estão proibindo máscaras? Porque existem várias pesquisas científicas que dizem que máscaras fazem mal, não fazem bem nenhum para a transmissão de vírus e fazem mal. É exatamente isso, estão dizendo que traz mais risco, porque geralmente são usadas de forma incorreta pelas pessoas. E é um fato isso. Você pode, é o que eu falo sempre desde o início aqui. Se você usar uma máscara N95 da forma correta, sim, ela vai prevenir alguma coisa para você. Mas não é isso que a gente vê na rua. Você vê um monte de gente com um monte de pano colocado na cara. Isso, não vai ajudar em nada na transmissão de vírus, nem para a pessoa, nem para quem ela está quem está próximo dela, ela continua transmitindo e recebendo o vírus da exata mesma forma. O vírus tem microns e microns de tamanho, ele vai cagar completamente para um tecido que tem microns de vários... o espaço ali do tecido é enorme. Enfim, não tem e nem gotícula também, porque gotícula passa naquilo ali fácil pra caramba. É só você ver o pessoal falando, tossindo com máscara, como a gotícula passa por aquilo ali. É muito tranquilo, não tem diferença nenhuma, não altera em nada a máscara. E o pior, o que eles falam aqui, você tem evidências científicas de que a pessoa com máscara, ela leva a mão mais ao rosto. E isso é pior para a contaminação. Então máscara, na verdade, atrapalha a contaminação por Covid, não ajuda em nada. É lógico, a nossa posição como libertário, vocês sabem qual é o fato de que, mesmo que fosse uma coisa positiva, vamos supor que máscara efetivamente fosse algo positivo, você não pode impor isso coercitivamente. Você pode convencer as pessoas a fazer isso, você não pode obrigar as pessoas a fazer isso, porque obrigar alguém a fazer alguma coisa é você impor, você dizer que o seu interesse, a sua vontade é melhor do que a vontade daquela pessoa. E isso é falso. O problema do cálculo econômico mostra que não existe isso de político ou cientista, entre aspas, saber o que é melhor para você. Isso não existe. Ciência é algo excelente, é algo maravilhoso. Eu me guio pela ciência sempre nas minhas decisões, porque eu acho que realmente vale a pena seguir esse caminho. Mas você impor isso sobre outras pessoas é errado. Você não sabe o que é a decisão de vida daquela pessoa. Ela tem mais coisas a considerar do que meramente o seu ponto de vista. Então é absolutamente incorreto, é um absurdo completo o que estão fazendo com essa pandemia, tanto com relação a isolamento social, a você proibir pessoas de sair de casa, proibir de abrir negócios, abrir bares, abrir restaurantes, isso não faz sentido nenhum. E também, lógico, a usar máscara, o que é uma babaquice sem sentido algum. Eu não uso máscara, vocês sabem, eu estou todo dia fazendo diários da quarentena, não uso máscara, não usei um dia sequer aqui no Rio. Eu não sou de criar confusão quando eu entro em loja, quando eu entro em supermercado, se alguém me pede para botar a máscara, eu boto a máscara, eu ando com máscara no bolso, só para não causar confusão. Mas, sinceramente, boto porque eu não quero incomodar, não quero gerar confusão à toa. Eu não acho que faça nenhuma diferença a máscara. Acho que todo mundo que usa máscara é uma cambada de idiota que não percebeu ainda a babaquice que está fazendo. Mas não me entenda mal, eu não vou proibir você de usar máscara. Você usa máscara se quiser, é seu direito. Cada um sabe o que é melhor para si.
E o que o pessoal está fazendo na Suécia é justamente isso, está banindo máscara por ser um risco. É um risco maior você usar máscara do que você não usar. E aqui eles colocam o ponto central da coisa, né, que vocês viram desde o início, a Suécia é o que está sacaneando os esquerdistas no mundo todo, né, porque todos os países do mundo embarcaram nessa onda de vamos fechar tudo, proibir tudo, acabar com as aulas e não sei o que lá, e lockdown. E a Suécia falou, não vamos fazer isso não, e continuam até hoje. Ah, mas eu vi outro dia uma notícia no Globo que a Suécia iria mudar o comportamento, que sei lá quem na Suécia disse que a Suécia admitiu que errou e que tem que voltar atrás. Não foi isso. Ah, teve um político esquerdista na Suécia falando que a Suécia estava errada? Lógico que teve. Os esquerdistas de lá estão putos, estão arrancando a calcinha pela cabeça. Normal, coisa de esquerdista quando percebe que está sendo desmascarado. É lógico que os esquerdistas de lá não estão satisfeitos com isso. Mas a verdade é, no final das contas, continua tudo sendo voluntário lá. Eles botaram esses avisozinhos de distanciamento, isso é voluntário. Você não tem ninguém, não tem multa para quem não se distanciar. Máscara não é obrigado a usar em lugar nenhum. Nada fechou na Suécia. Tudo continua aberto. Não mudaram em nada a política deles. Ah, teve morte lá na Suécia? Teve. Mais ou menos a mesma do resto da Europa. Os critérios para mudar, o que levou a ter mais morte ou menos morte, está muito mais relacionado com outros aspectos do que com isolamento e uso de máscara. É o que a gente já falou aqui. Existem estudos claros mostrando que máscara e distanciamento social não fazem diferença nenhuma. O que faz diferença? Bem, não sei. Pode ter outros fatores que façam diferenças, mas o fato é, isolamento social só causa ruína das pessoas, não ajuda em nada na transmissão da doença. Então, isso é a notícia. Você vê como é que é um absurdo isso. E eu tenho certeza, meu amigo, daqui a um tempo, quando o pessoal olhar para trás e ver essa pandemia, tem que apontar o exemplo da Suécia, que não fez nada e não teve nenhuma morte a mais do que todo mundo do lado. Ah, e a Noruega, que é vizinha da Suécia, que também tinha feito um monte de lockdown e coisa e tal, mudou de ideia, não fez lockdown nessa segunda onda e está tendo, da mesma forma, não teve nada além do que já teve os outros países da região também. Todo mundo teve muita morte, infelizmente. A doença existe, ninguém está negando que o Covid existe, mata muito, mata principalmente o pessoal de mais idade. A questão, o que a gente questiona aqui é, isolamento social não serve para nada, máscara não serve para nada. E a Noruega agora está mais liberal que a Suécia ainda. E ninguém está falando disso, né? Vão falar? Lógico que não vão falar. Você não vai ver a mídia brasileira falando isso, porque a mídia está 100% comprada com o discurso esquerdista de que tem que fechar tudo. Felizmente, para nossa sorte, a gente tem o presidente Bolsonaro que não está comprado nessa história, que continua fazendo um contraponto. Imagina se a gente tivesse botado um cara do PT no poder. Olha a tragédia que seria neste momento aqui no Brasil se tivesse um petista, um esquerdista, um João Moeba da vida lá na presidência da República. Felizmente a gente saiu dessa sina, a gente estaria pior que a Argentina nesse momento. Então é isso aí. Eu tenho certeza que no futuro o nego vai olhar para trás e vai falar, realmente que coisa estranha, né? Suécia não fez lockdown nem na primeira nem na segunda onda. A Noruega fez na primeira onda, parou, não fez na segunda. A Flórida também começou com lockdown, depois parou, nunca mais fez. E nenhum desses lugares teve nenhuma condição pior em termos de propagação do vírus do que os outros lugares. Ao contrário, se você comparar com a Argentina, com o Brasil, até com São Paulo, o estado de São Paulo está uma tragédia, é o pior estado do país. São Paulo e Amazonas, se não me engano. Não fez diferença nenhuma. Tá? O número de mortes por milhão está bem razoável, bem abaixo da média. Ou seja, o que comprova na prática que essas medidas não têm nenhuma ciência por trás. Essa suposta ciência que o pessoal fala é só vontade de esquerdista de mandar na sua vida.